Boa noite, meu nome é Daiane, eu faço parte do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Avaré, do curso de Biologia, e hoje o nosso grupo ele vai falar um pouquinho aí sobre a coevolução das plantas e dos animais, que nada mais é o nome dado ao processo pelo qual duas ou mais espécies evoluem simultaneamente, ou seja, esse processo ele pode explicar aí algumas espécies, elas são coadaptadas, isso é, adaptadas mutuamente entre elas, né? Um ser vivo ele depende do outro aí para estar sobrevivendo. Essa aí é uma imagem aí mostrando um pouquinho sobre a coevolução, né? Mostrando aí uma abelha, né, um ser vivo, dependendo do outro ser vivo que seria a planta. E é isso aí que eu falei, né? Sobre o que é realmente a coevolução, que é o nome dado ao processo pelo qual duas ou mais espécies evoluem simultaneamente em resposta às pressões seletivas exercidas pela outra. Né? Esse processo pode explicar porque algumas espécies são coadaptadas, ou seja, como eu disse, já também adaptadas mutuamente, como ocorre em insetos, polinizadores e flores, como estava ali no slide anterior. Agora eu vou passar a palavra para a Isabela. Olá, boa noite. Meu nome é Isabela e eu vou dar continuidade, né, ao que a gente estava conversando aqui agora. Fiquei com a parte de coevolução dos animais. Então, o exemplo que eu achei mais fácil da gente trabalhar aqui é presa e predador. Dentro da coevolução existem dois tipos, né? A específica e a difusa. Então, para a gente tratar da específica, vou usar aí o termo, aliás, o exemplo da presa e do predador. Seja por qual motivo for, a interferência humana ou mesmo a falta do alimento, o predador precisa se deslocar para outro lugar para poder se alimentar. Aí ele se depara lá com a presa que já está habituada a correr, né? Porque o habitat dela já fez com que ela fosse mais hábil. Ou seja, esse predador, ele de alguma forma, ele vai ter que passar a correr mais também, né? É o que a gente chama de específica, são duas espécies. A gente sabe que uma vai ser beneficiada, né? Alguém vai se alimentar ou alguém vai conseguir fugir, mas as duas espécies ali em conjunto, elas vão ter uma disputa, né? Um vai passar a correr mais que o outro, um para comer e o outro para sobreviver, né? A gente sabe que hoje, por conta da interação humana, isso tem acontecido com muita frequência, né? O animal ele tem que se deslocar do seu habitat e isso faz com que ele tenha que se adaptar até mesmo à forma da sua alimentação, né? E aí também nós temos a difusa, que é um exemplo que a Daiane colocou aí da polinização. A difusa, ela usa mais de um tipo de espécie. Nós temos aí como visão, né, quando a gente fala de polinização, a abelha e a planta, né? Hoje já sabe que besouros, borboletas fazem esse tipo de polinização. Né? Nós temos o mutualismo que a gente fala. Eles vêm, se alimentam e também fazem essa polinização, tá? Então, a gente tem que sempre tentar voltar os olhos, né? Nós temos aí em mente que a natureza já estabeleceu os padrões, né? Quem se alimenta do quê, o que está em determinada altura na cadeia, mas não. A gente tem que perceber que realmente essa evolução é constante, principalmente porque há uma grande interação do homem na natureza, tá? Então, são esses dois exemplos que a gente tem aí para poder colocar. E agora a gente vai passar para o Gustavo falar sobre a coevolução das plantas. Então, a coevolução das plantas, ela segue a mesma linha de raciocínio dos animais. Eles são, elas são espécies coadaptadas. Então, assim, ela é uma espécie adaptada mutuamente uma à outra. Então, vamos supor, tem os insetos polinizadores e as flores. Então, é um ligado ao outro. E essas duas linhagens, elas podem evoluir de forma independente. Independente do lugar, independente de onde ela estiver. Tanto o animal quanto a planta.
e elas, como elas seguem de forma independente, elas se tornam pré-adaptadas. Então, antes que elas estabeleçam uma relação entre uma e outra, elas se garantem de que há uma evolução em, como eu posso dizer assim, elas podem se evoluir independente de onde ela estiver. Só que ela só pode demonstrar onde ela está se os ancestrais dela evoluírem juntos uns aos outros. Então, vamos supor, se ele depende de uma determinada planta, para ele poder se desenvolver, ele depende de um ancestral anterior a ele para ele poder se adaptar ao local que aquela planta está. Então, na verdade, a relação entre um e outro, na verdade, é mais em questão de ambiente mesmo, porque a planta ela vai ficar ali onde ela estiver. O animal ele vai polinizar onde ela estiver, e ele só vai poder evoluir dependendo do ancestral desde o começo da vida daquele inseto, daquele animal, depende do que ele for fazer ali com aquela planta. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. A gente gostaria de agradecer a professora Wanda por ter passado esse trabalho aí para a gente. Obrigada, Isabela. Obrigada, Gustavo. E obrigada, professora. Espero que todo mundo tenha conseguido entender aí um pouquinho mais sobre a coevolução dos animais e das plantas. E uma ótima noite a todos.